gostaríamos de com o aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler então uma página do livro Buda e Acharás, psicografada por Chico Xavier pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa lição é de Emmanuel. Servindo, vencerás. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. Paciência constante atrai a luz do céu. Acalma-te servindo e vencerás com Deus. Ganhe distância dos ambientes que lhe incitem a alma à distorção e ao desequilíbrio. Pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação da vida melhor. Quando a prova surja à frente, asserena-te e reflete. Graças a Deus. Graças te damos, Pai, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia, pelo vosso amor. Nos permitindo que aqui chegássemos e fôssemos instrumento do teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco. Acalma o nosso coração, para que possamos, Senhor Jesus, em equilíbrio, sentir a tua presença generosa, vindo ao nosso encontro, nos auxiliando na nossa caminhada. Abençoa a nossa Marilda, que nos trará o estudo da tarde de hoje do Teu Evangelho. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do Fonte Viva. Enfim, Senhor, abençoa todos nós, para que, ligados a Ti, possamos compreender as Tuas lições e exemplificá-las e praticá-las em toda a sua extensão. Que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa Casa do Caminho. E eu estou tentando botar isso aqui mais baixo um pouquinho. Aí.
porque senão não vai dar. Bom, estamos aqui hoje substituindo o nosso amigo Otávio, porque está com uma problemática que não pode vir. E estamos aqui pedindo a Jesus nesse momento que a sua doce e serena paz possa envolver os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nas suas vibrações de amor, e que através da intuição, do amor e de tudo que Ele possa nos oferecer, nós possamos ter uma excelente tarde de estudos e reflexões em relação ao tema. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje nós estamos no capítulo 23, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos encerrar esse capítulo aqui com o item 16, 17 e 18. A Ana Virgínia já fez na semana passada, se eu não estou enganado, o começo, e o tema eu achei bem complicado, mas muito reflexivo para todos nós. O tema é o seguinte: estranha moral. Estranha moral do Cristo, né? Então, Kardec, quando compilou esse trecho desse estudo, ele trouxe todas aquelas palavras, aqueles ensinamentos do Cristo mais difíceis da gente entender, porque o Cristo, ele trazia a Boa Nova, trazia os seus ensinamentos dentro de uma condição em que nós, eu digo nós porque nós estávamos lá nessa época, que nós pudéssemos entender. E nós ainda estávamos muito crus, como ainda estamos agora, crus que eu digo assim no sentido da evolução espiritual. Então era difícil para ele passar uma coisa tão importante como era a Boa Nova, a questão do novo mundo que ele oferecia para nós, o reino de Deus, para umas pessoas que não tinham nem religião naquela época. Então ele foi caçando assim os seguidores dele, aquelas pessoas que ele achava que tinham mais condições de se adaptar ao que ele vinha trazendo, que poderiam continuar com o trabalho dele depois, e começou a doutrinação dele. Então, Kardec sabiamente colocou as partes mais difíceis que Jesus trouxe, que ele achava que eram assim, mais complicados da gente entender, que realmente até hoje, a gente que estuda a doutrina espírita, estudante da doutrina, a gente já tem um pouquinho de entendimento disso. Mas quem não tem, acha um absurdo. Como Jesus falou isso? Isso não é. Jesus não veio trazer o amor e a paz? Né? Então, Kardec colocou isso junto nessas questões, porque aí vem aquela questão: aquele que não abandonar seu pai e sua mãe, não me seguir, não vem comigo. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Deixa eu ver mais o que. Olha, tem tanta coisa que aí a gente fica, como assim? Realmente é difícil a gente entender isso dentro da própria doutrina. Dentro da própria doutrina, às vezes, a gente fica se questionando, né? Quem não odeia seu pai e sua mãe? Vê se pode, vê se a gente espera que o Cristo trouxesse isso para a gente naquele tempo, né? Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aí a gente já começa a raciocinar daqui. Olha só, ele fala: aquele que não abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos e me seguir, não entrará no reino do céu. Digamos mais ou menos assim, né? Eu não estou falando as palavras exatas dele. Aí a gente trazendo para uma questão mais entendível, inteligível, digamos assim, a gente pensa o seguinte: os nossos filhos, chega um momento da vida que eles, ou não é? Eles escolhem o caminho deles, é natural, é da vida, e nem por isso nós somos abandonados. Nós continuamos amando os nossos filhos, e os nossos filhos nos amando, mas estão indo viver a vida deles.
É isso que Jesus queria dizer. Então, não é que ele estivesse desunindo as famílias para segui-lo, de jeito nenhum. Ele queria, sim, que as pessoas colocassem em primeiro lugar o que ele vinha trazendo, o mundo espiritual. Ele queria que nós entendêssemos que aqui o Espírito está só passando por um aprendizado, né? Então, a gente começa raciocinando assim: estranha moral. O que significa a palavra estranho? Vamos ver. Estranho é uma coisa que é diferente, né? A gente fica imaginando assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem nosso aqui desses dias. Sábado de carnaval. A família toda reunida. Lá na minha família tinha aniversário da minha sobrinha, iam fazer um negócio lá e tal. E eu não ia, não fui. Não que eu tivesse fazendo alguma coisa, não que eu tivesse forçada a vir aqui, mas eu já queria estar aqui. Já faz parte nossa, nós já conseguimos entender isso, que quanto bem faz para a gente, né? Então, eu deduzo que as pessoas da minha família devem ter dito assim: engraçado, né? Domingo de carnaval, sábado e domingo de carnaval, Marildo e Gil não vieram para cá e foram para lá. É, no mínimo, estranho, não é estranho? No mínimo, é estranho. As pessoas que não têm muito entendimento disso, acham estranho. E vocês viram, graças a Deus, tinha bastante gente aqui. Então, é estranho. Então, o estranho é aquilo que é diferente. É aquilo que não faz parte do nosso dia a dia material. Aquilo que a gente está acostumado a vivenciar na matéria, usufruir. A gente poderia estar numa praia, a gente poderia estar na casa dos parentes, poderia estar fazendo um bailinho de carnaval lá em casa, não podia? Estar na piscina, estar em qualquer lugar. A gente poderia estar fazendo isso, mas nós já fizemos essa opção, né? Então, por isso que Kardec bota estranho, não é no sentido de ser errado, é aquela coisa que é diferente. Então, todas as ideias que chegam diferentes, que foi o caso do nosso Mestre Jesus, ele veio trazendo uma coisa totalmente diferente para o povo, aquilo ficou estranho para o povo. Então, começaram, aqueles que estavam, então vocês vejam bem como é interessante, né? Aqueles que estavam precisando de consolo, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam passando por situações financeiras difíceis, todas as pessoas que estavam em um sofrimento qualquer, precisavam de alguma coisa que eles não estavam conseguindo, porque eles não tinham a que recorrer. Aí chega Jesus e começa a reunir aquele grupo, e o grupo vai crescendo, e ele vem fazendo uma porção de promessas e mostrando para eles o que será aquele que o segue, porque ele está trazendo as palavras do Pai, de Deus. Ele está trazendo isso para a gente. Então, as pessoas queriam isso, estavam ávidas por um consolo, e saíam de lá consolados. E aqueles que estavam numa situação melhor, estavam bem de vida, não estavam precisando de nada, não estavam doentes. O que é isso? O que esse homem chega aqui, esse filho aí de um carpinteiro, pobre, chega aqui trazendo o povo contra nós? Ele não estava jogando o povo contra ele. Ele estava começando a fazer a cabeça do povo para poder trazer o que ele tinha que trazer. Mas o povo, os lá de cima, começaram a persegui-lo. Que negócio é esse? Como é que chega esse aí e vem trazendo coisas que a gente não aceita? Mexer com o que aqui? A sociedade deles lá estava estipulada naquilo, no poder, no mando, no poder. Então, isso é que a gente tem que entender. Então, Jesus começou a falar sobre isso. Jesus falava as coisinhas mais simples, por parábolas. A gente sabe, a gente conhece as parábolas de Jesus, né? Sempre ele trazia as coisas num sentido em que nós pudéssemos entender no nosso dia a dia. Agora, quando as coisas, de vez em quando ele soltava umas assim, aquele que não abandonar seu pai e sua mãe. Aí o pessoal,
Aí começava a tumultuar mesmo a cabeça do povo. Mas o povo estava ali, ó, seguindo ele, porque eles se sentiam consolados, sustentados pela vibração do Mestre. Então, eu vou começar a ler um pouquinho, porque eu estou aqui falando, não li nada ainda. A nossa parte aqui agora é a 16, 17 e 18. Nós vamos encerrar hoje. Então, a 16 fala assim, ó. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era esse. Kardec vem dizendo aqui, né? Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Então, nesse pedaço, a gente já começa a refletir. Não estavam, os homens são aqueles que não queriam segui-lo, queriam perturbar mesmo que ele parasse por ali, não é? Porque toda ideia nova não se implanta, toda a verdade não se implanta que não seja com muita luta. Muita luta, nenhuma ideia, nada não chega novo num momento que não tenha que ter muita luta, muita perseverança, muita coisa, muito trabalho para aquilo se firmar. Porque se for uma falsa ideia, aquilo vai se extinguir rapidamente. Aquilo não vai ter nem, como se diz, não vai ter nem fundamento, não tem base sólida. Então vai se extinguir. Agora, as verdades, como o Cristo trazia, e ele trazia com muita convicção, aquilo gerou, e ele sabia disso, por isso que ele falava isso. Então ele disse, a minha doutrina trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será usado. A gente lembra daquelas guerras santas. Quantas guerras tiveram em nome e usavam o nome de Jesus? Olha, os cristãos eram perseguidos pelos plebeus. Depois virou o negócio. E quando os cristãos começaram a perseguir, era plebeus? Não, era os... Deixa me ver aqui. Eu não quero falar nada de achismo, hein? Eu só sei que eles, quando conseguiram reverter, eles perseguiram tanto aqueles outros, que foi o maior massacre da história. Então, vocês vejam, e usando o nome de Cristo, usando o nome do Senhor, nesse momento que ele não dizia isso. Quer dizer, as pessoas entendiam as palavras deles, e iam adaptando aquilo ao seu bem-estar, a sua conveniência, a sua conveniência. E se a gente analisar, até hoje, porque foram aparecendo vários segmentos cristãos, né? A gente tem vários, né? E cada um traz uma ideia diferente. Uma ideia que convém a eles. Porque a pessoa que está no mando de algum poder religioso aí, ele não tem interesse que se mexa naquilo. Aquilo ali fica ali como está e está muito bom e pronto. Ele fala que é aquilo, estuda-se aquilo do jeito que eles entendem, estuda-se a Bíblia, o Evangelho, do jeito que eles entendem. Aí Jesus vem e fala, vai ter muita confusão, até que chegue o Consolador prometido. O Consolador prometido vai lhes esclarecer, vai vos lembrar tudo que está esquecido, não é? E vai lhe explicar tudo que não está sendo entendido. E olha o Consolador prometido onde está. Estamos aqui com ele. É a doutrina espírita. A doutrina espírita não tem o melhor... no momento que a doutrina espírita é nova, né? É uma doutrina nova. Então, até então, cada um foi no seu cadinho lá, fazendo seu segmento religioso daqui, dali, cada um botando ali o seu parecer do jeito que entendia, não é? E a doutrina espírita vem esclarecer. Assim, eu digo isso por mim, porque eu era católica, eu não era católica fervorosa, mas a minha religião de criança era católica. Então, quando eu
por necessidade, vim parar na doutrina espírita, porque a maioria de nós vem para cá por necessidade. O que aconteceu? Quem não é espírita de berço, como a gente diz, né, filho? O que aconteceu? Eu fiquei deslumbrada. Quando eu comecei a estudar, começou a se abrir um leque de coisas para mim que eu não tinha ideia. Eu tinha ideia de um Deus punitivo, que castigava. Eu tinha ideia, o meu Deus era um barbudo que estava lá no céu, com aquela roupa branca. Era a ideia que eu tinha desde criança. Não é? Então, eu tinha ideia que Jesus era Deus. Então, tudo isso é a ideia que muita gente tem. Então, quando comecei a estudar e aquilo começou a me esclarecer de uma maneira assim absurda, eu falei, meu Deus, acho que eu fiz igual o doutor Bezerra. O doutor Bezerra falou assim, gente, eu acho que sempre foi espírita e não sabia. Porque ele também tinha essas dúvidas, ele era católico fervoroso. Quando ele foi presenteado com o livro dos Espíritos, ele ficou assim, pasmo, que tudo aquelas dúvidas que ele tinha, estava ali, tudo escrito. Então, o que Jesus trouxe para a gente, e essa estranha moral, isso que parece estranho, e que era tido, e que as pessoas estranhas, até hoje, a pessoa quando é muito estranha, agora já tem uma opção de doença aí, mas a pessoa é tida como louca. Se a pessoa não bate bem da bola, ela é estranha, não é assim? E Jesus passou por louco uma vez, quer dizer, o povo achava, porque ele estava lá pregando, ensinando para o povo, e os pais, o pai, a mãe com os irmãos foram, não sei se nem ele, o pai dele ainda era vivo, acho que era, foram buscá-lo, porque achavam que ele estava, a família dele achava. Então, chegaram lá, olha, sua família veio lhe buscar, sua mãe, seus irmãos. Aí, olha a resposta dele, que vocês sabem, a gente já estudou aqui. Mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí todo mundo, a sua mãe, minha mãe e meus irmãos são todos vocês que estão aqui. Ele estava menosprezando a mãe e os irmãos dele? Ele estava botando a família dele de lado? Claro que não. Ele estava dando preferência para aqueles estranhos que estavam ali do que a família dele? Claro que não. Ele não estava rebaixando a família dele, ele estava elevando aquelas pessoas no mesmo patamar da família amada dele. O que ele queria dizer nesse momento? Ele queria dizer que todos nós somos irmãos, nós somos uma família só. Então, ele não podia chegar e sair dizendo... Porque se dissesse, como eu estou falando agora, que a gente já estudou para caramba isso, né, a vida toda, a gente era mais fácil de entender, mas aquele povo não entendia nada. Então, ele lançava isso assim, e as pessoas ficavam meio assim, mas tudo bem. A própria família dele achava que ele estava louco, porque ele saiu pregando. Então, vocês vejam, um espírito mais puro que já passou entre nós. Jesus foi o único espírito puro que passou entre nós. Dizem que ele levou 1000 anos se preparando no plano espiritual para poder encarnar aqui entre nós. A vibração dele era tão suave, que aqui era muito pesado. Imagina no tempo que ele veio, né? Se agora ainda está. Não é? Então, ele veio para nos ajudar, porque ele construiu o nosso planeta. Jesus é o engenheiro sideral disso aqui. Ele construiu o nosso planeta, ele com os engenheiros siderais. Então, ele via de lá que estava difícil a coisa aqui. Então, vou lá. Ele deve ter dito assim para Deus, Jesus, vem cá, você vai lá ajudar esse povo, porque esse povo aí tá difícil. Vem, ele se faz homem e sabia por tudo que ele ia passar. Jesus veio, pregou o amor, ensinou o amor, a caridade e o perdão. Era a palavra mestra dele. Sem isso, você não pode melhorar. Você tem que amar ao outro como seu irmão, mas amar a qualquer um. Você tem que perdoar as ofensas que lhe são feitas.
E a gente faz isso. A gente pode até dizer, eu não... Aquela pessoa assim, eu não gosto muito, não, me fez isso assim, assado. Eu não tenho raiva, não. Mas eu não quero falar mais, se eu ver naquela calçada, eu passo na outra, para estar evitando de me aborrecer. Isso aí é o que ainda passa na nossa cabeça. Porque, infelizmente, nós entramos. Mas isso não é infelizmente, é um processo evolutivo. Nós estamos caminhando, nós já estivemos muito pior lá atrás. Muito pior, que eu digo assim, muito menos instruídos lá atrás, né? Esclarecidos. Então, a gente começa a analisar e refletir todas essas coisas. Então, Jesus se fez homem como todos nós, passou pelo que ele passou, mostrou para a gente que o sofrimento faz parte. Ele não precisava sofrer, não, o que ele sofreu. Ele não precisava, ele não tinha nada que resgatar. Ele era espírito puro. Então, ele quis mostrar naquele momento, por tudo aquilo que ele passou, que nós também temos que nos resgatar com a lei de Deus, porque nós estamos ainda muito difícil, nós estamos encarnados num mundo de expiações e provas, num mundo que encarnamos aqui. Por quê? Porque somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aprontamos e estamos aprontando ainda. Estamos tentando agora entrar no caminho. Por isso nós estamos aqui. Agora, a questão de estarmos aqui na doutrina não significa que sejamos melhores que ninguém. Porque nós podemos estar sentados aqui, eu falando daqui, e não estar modificado o que tem que ser modificado. O principal disso tudo é o conhece-te a ti mesmo. Não é, Gilberto? A gente tem que começar a estudar isso tudo que a gente estuda e refletir, gente, o que é que isso aí tem a ver comigo? O que eu tenho que modificar? Eu não vou modificar a estrelinha aqui, minha estrelinha. Eu não vou modificar o Gil, eu não vou modificar ninguém. Eu vou modificar a mim. A cada um cabe a sua modificação interior. Se eu vou querer melhorar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para que eu possa caminhar melhor. E aí, a gente se depara quase todos os dias com coisas que a gente não deveria estar fazendo mais, e faz. Né? E faz. E aí a gente fica triste. Eu fico triste quando acende aquela luzinha vermelha. Marilda, tu não tinha que estar fazendo mais isso. Eu digo, não tinha, mas eu estou fazendo ainda. Mas isso é importante, porque o sinal vermelho, não é, Germã? O sinal vermelho, Germã, não dorma. O sinal vermelho já não acende quando a gente faz uma besteira? E a gente faz. A gente está cansado de saber que a gente tem um caminho a seguir. A gente fala para Jesus todo dia, Jesus, eu quero te seguir, eu estou te seguindo, me ajuda. A gente faz o culto no lar e pede isso a Jesus. Jesus, com a paciência dele, está lá ajudando a gente. E daqui a pouco a gente esquece tudo aquilo que pediu. Aí passa pelas provas, porque as provas são necessárias para o nosso crescimento moral, porque quem é aqui que não está resgatando coisas passadas e coisas presentes? Quem pode dizer, eu já sou, se eu fosse espírito puro, ou espírito superior, tipo o doutor Herman, que deve estar aqui comigo, que eu já chamei ele a beça hoje, doutor Bezerra, já estaria num patamar melhor. Agora, eu considero que nós, que frequentamos a doutrina, nós já fizemos a nossa escolha. Isso é que é importante. Quem quis ficar, veio a Covid veio mostrar uma coisa muito clara para a gente. Quem quis ficar, ficou. Não é que a pessoa saiu daqui por nada, não, mas não estava com raízes plantadas aqui. E quem quis sair, saiu. Vai com Deus. Mas quem está com as raízes fincadas aqui,
não sai daqui, porque aqui é o nosso socorro, é a nossa escola, é o nosso hospital. É aqui que a gente consegue todo o suporte que a gente necessita nas maiores aflições. Então, a gente fica refletindo muito sobre isso, eu penso muito sobre isso, eu digo, meu Deus, quantas bênçãos nós todos já tivemos aqui. Quanta consolação. Quanta. Estamos passando por momentos difíceis? Estamos. Todos nós estamos. Tem horas que a gente fica assim, a coisa fica meio paradinha, dá uma parada para a gente, é uma refrescadinha, e daqui a pouco pimba, daqui a pouco tu sobe. Mas olha, sempre a gente tem a certeza absoluta que estamos com os nossos amigos espirituais segurando a nossa mão. Que Jesus está com a gente sempre. Jesus, nosso mestre, nosso guia, está sempre com a gente. Então, a gente não tem que ter dúvida a respeito disso. E por isso estamos aqui. Não importa, não importa. Eu já até falei para Dirce, já falei para a Andréia, eu falei, não importa o número de pessoas que estão vindo aqui. O que importa é que estamos seguindo. Daqui a pouco, a casa vai estar cheia de novo. É que aquilo... Tem pessoas que ficam... acomodadas, parou, não podia sair de casa, se acomodam, né? Ai, é mais fácil ficar em casa e parar. Realmente é. Se você puder, por exemplo, a pessoa que puder estar vendo a palestra de casa, é mais prático para ela não ter que sair, não está calor, está que sair, não tem que se... Mas não é assim. E aqui nós temos a vibração, eu tenho certeza disso. Eu não estou vindo muito aqui, porque a minha vida está assim, ó. É exame, é com Gil, vou para lá, vou para cá, é assim, mas eu tenho certeza e falo para ele também tem. A gente sai daqui com a vibração fortalecida. A gente, às vezes, chega aqui muito tristinho, você vê, eu bato o olho numa pessoa, eu acho que a minha mediunidade é daquela que vê, eu conheço a pessoa, eu conheço a pessoa pela voz no telefone, e eu conheço a pessoa quando eu olho. Eu sei que ali não está bem. E meus filhos é que dizem assim, mãe, caramba, mãe. O de Portugal fala para mim assim, quando ele fala comigo, eu digo assim, Fábio, o que aconteceu? Nada, mãe, por quê? O que aconteceu? Mãe, por quê? A sua voz está diferente, filho. Para mim, você não precisa esconder, não. Eu te conheço. Aí ele começa a comentar, daqui a pouco ele vai soltando. O daqui é a mesma coisa. Eu bato o olho nele. E, mãe, parece que tu até é bruxa. No outro dia, meu filho falou assim para mim, mãe, eu falei assim, eu não sei o que eu falei com ele, que ele falou assim, olha, você evita, o que foi, Gil? Você evita de pegar a vassoura, porque tu pode sair por aí. O que foi? Eu não sei que exame que eu fui fazer, alguma coisa que eu não podia pegar nada. Ele falou assim, mãe, evita até de pegar a vassoura, hein? Porque já tu pega a vassoura, tu... Falei, ele é fogo, ele é brincalhão pra caramba. Então, gente, vamos ler mais um pouquinho para a gente continuar. Deixa eu ver, Os irmãos separados por sua crença, por isso que ele vem dizendo que ele não vem trazendo a paz, vem trazendo a guerra, porque dentro das próprias famílias, as famílias vão ficar separadas. Os irmãos, cada um com uma crença. Olha só. Os irmãos separados por sua crença lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. Então, ele sabia que ele vinha trazendo o reino de Deus para aquelas pessoas, as pessoas que resolvessem segui-lo, tudo bem. E os da família que resolvessem não seguir? Olha a confusão que já estava formada, né? E tem, não tem? A gente tem na família quem é católico, quem é espírita, quem é evangélico, e de vez em quando aquilo ali está meio dando um trelelezinho ali, né? Aqui, vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas.
Olha isso. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. Então, o que nós estamos observando agora? Esse fogo que ele diz que ele veio lançar sobre a terra, não é fogo, ele vem fazer ele vem trazer fazer uma limpa, tipo uma limpa assim, que as pessoas... Gente, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Então, o que a gente está observando agora? Olha, é furacão. Disseram ontem que vinha um ciclone extratropical aqui, para o nosso lado. Eu falei, caramba, nunca teve isso aqui, mas tudo bem, né? Não veio, não. Tomara que não venha, porque aquilo faz confusão. Mas, o que estamos vendo por aí? Isso é obra de Jesus? Não. O homem está colhendo o que ele plantou. O homem está destruindo a natureza. Então, ele está colhendo isso mesmo. Mas dentro disso, tudo é aproveitado. Dentro disso, tudo é aproveitado. Onde passa uma tsunami que destrói tudo, não foi Deus, nem foi Jesus que mandou aquela tsunami destruir tudo. Aquilo ali, a vibração era tão complicada ali, que a tsunami veio, e dali ressurge tudo melhor. Tudo que recomeça melhor, não é? Então, nós estamos nos renovando aqui, dentro desse Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Estamos renovando o nosso ser. Se a gente pensar que a gente não pode ficar sem essa reflexão de mudança interior, porque senão a nossa encarnação não vai valer. Vai valer, mas vai ficar parada. Porque ninguém vai me modificar. Então, se eu estou estudando isso tudo e vendo tudo isso que o Cristo falou para a gente, eu tenho que pensar, que eu tenho que refletir e começar a me melhorar. Porque senão eu vou ficar fazendo o que aqui? Estou ficando parada? Estou dentro de uma doutrina, todo dia com esse livro na mão estudo isso, estudando o Evangelho com Bezerra eu trouxe. Até isso eu trouxe. Eu vejo, quando vou fazer alguma palestra, eu pego aqui, pego ali, pego lá. E a gente vai tendo ideias, vai aprendendo e vai colocando dentro de si. Se a gente parar para pensar, a gente tem que parar para raciocinar sobre isso. Não adianta só chegar aqui, falar, ler, passar para todo mundo, sair daqui toda prosa, toda feliz da vida. Ai, filho, passei tudo. Será que eu passei? Passei. Será que eles aproveitaram alguma coisa? Porque quando eu faço alguma coisa para alguém, eu peço a Jesus que as minhas palavras sirvam de estímulo para as pessoas que estão me ouvindo de alguma maneira, que eu possa ajudar em alguma coisa e que, principalmente, eu reflita e traga aquilo para mim. Toda vez eu peço isso antes de começar a fazer. Porque isso é muito importante para nós e para todos nós. Então, nós temos que pensar sempre nisso. Isso é imprescindível, ninguém pode fazer por nós. Olhar para dentro de nós, o que eu tenho. Gente, os defeitos são tantos, as imperfeições são tantas, que a gente não vai conseguir se livrar numa encarnação só. E pensando bem, tem gente que fala assim, acho que vou para um mosteiro, vou lá para o alto do morro, vou viver lá sozinho. Ledo engano, não está fazendo nada. Fica lá sozinho e continua com as suas esquisitices. Então, a gente tem que vamos vestir a camisa de Jesus. Eu até vinha com a camisa de Jesus hoje, viu? Eu falei, vou falar nele para caramba. Mas acabou que eu esqueci. Então, vamos vestir a camisa de Jesus e de todos os ensinamentos que ele traz para a gente. Porque esse mestre de amor... Gente, a gente não tem noção do que ele nos ama e do que ele passa para nós. A gente não tem noção de que como ele manda os seus mensageiros de luz, que são, eu sei que são milhares, mas aqui, Dr. Herman, Dr. Bezerra, Dr. Napoleão Laureano, eu estou dizendo que vocês talvez não conheçam, mas é o espírito que operou o Gil do câncer. Ele foi um médico que se especializou em câncer, viveu aqui, ele era de Belém do Pará, veio para o Rio estudar, quase tipo o doutor Bezerra,
E ele fez a cirurgia no Tupiara, e lá eles mandam o nome do médico operador. Aí, Dr. Napoleão Laureano. Eu falei, meu Deus, nunca escutei falar nesse espírito. Aí fui pesquisar, ele foi um médico que se especializou em câncer. Você vê, eu quando fiz as minhas cirurgias espirituais no Tupiara, os médicos, a gente não fala nada, a gente lá só põe o nome da gente e pronto. A idade e o nome. Eles não sabem absolutamente nada, as pessoas de lá, o que você tem, o que está precisando. Depois eu vou pesquisar lá no Google, pesquisar tudo. Os médicos que me operaram, as 2 cirurgias que eu fiz, todos os médicos eram cirurgiões cardíacos. Todos 2. O do Gil, todos os 2 que operaram eles eram médicos que se especializaram em câncer. O doutor Napoleão Laureano tem um hospital lá em Belém do Pará, que é um hospital especializado em câncer, chamado Hospital Napoleão Laureano. Eu estou fazendo a propaganda dele porque eu não conhecia ele. E hoje em dia tenho uma adoração por ele, porque eu acho que ele nos ajuda muito, Gil, muito. Porque o que o Gil passou e como evoluiu a situação, tinha que estar com muita proteção ali do lado dele. Muita, entendeu? Então, são essas coisas que nos levam a cada vez mais nos aproximarmos uns dos outros, né? Tanto aqui como lá fora, entendermos mais o nosso companheiro de caminhada, que a gente sabe que não é fácil. Às vezes o companheiro de caminhada bate na porta da gente, na família da gente, como um agregado, e, de repente, o negócio não dá certo, né? E a gente fica triste porque a gente não conseguiu entender aquilo. Eu pelo menos, tive um caso desse. Então, mas fazer o quê? Eu peço perdão a Deus, rezo pela pessoa. Quando você não pode falar com a pessoa, porque a pessoa não quer mais falar contigo, nem nada, porque você também não quer falar com a pessoa, você faz o seguinte, reza por essa pessoa, faz oração, pede a Deus que ela seja feliz, que ela entenda, e não guarde rancor dessa pessoa. Porque todos nós temos isso conosco. Aparecem essas provas na nossa vida, para quê? Para nos mostrar o quê? A nossa paciência, a nossa tolerância, provas mesmo. O nosso acreditar nas palavras de Jesus. Jesus fala isso, ama o outro como teu irmão, ama o outro como teu irmão, ama o outro como eu tenho vos amado. Aí chega um cara pisando nos teus calos, como acontece, e você já vira inimigo dele ali da hora. Que é isso, gente? Não é? O que é isso? Então, a lição de hoje, até que horas vai, filho? 4. A lição de hoje é uma lição que eu não achei fácil. Eu não achei fácil, mas eu achei muito reflexiva. Sempre eu acho. Muito. A gente tem que pensar bastante. Eu acho que esse capítulo. Acho que a gente teria que ler esse capítulo todo, Estranha Moral, porque é estranha mesmo, mas estranha porque as pessoas achavam de interpretar Jesus do jeito deles. Mas o mestre de amor não falava daquele jeito, ele não queria destruir lar nenhum, ele não queria que irmãos brigassem, ele não queria guerra, ele não queria nada, mas ele sabia que ia acontecer isso. Porque a doutrina que ele trazia era uma coisa muito profunda, mas era uma coisa para ficar. Então, o que cabe a nós? Ajudar o nosso Mestre Jesus, nos melhorando, ajudando o nosso próximo, passando a palavra dele para o outro, fazendo a... Por isso que eu falei para você, vá fazer palestra mesmo, porque a gente está divulgando a doutrina. Divulgando, nem que seja entre nós mesmos, a gente está divulgando, a gente está estudando, a gente está se vendo, a gente está entendendo que a gente tem que falar um para o outro, eu te amo, mas tem que falar mesmo do coração, porque o retorno vem, né? Então, o retorno vem. Então, vamos continuar aqui um instantinho. Vamos para o 17, depois até o 18, é pequenininho. O Espírito vem realizar no tempo previsto as promessas do... O Espiritismo vem realizar no tempo previsto as promessas do Cristo. Entretanto, não pôde fazê-lo sem destruir os abusos.
Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições. Eis porque ele também tem que lutar. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas já passou. As que ele terá que sofrer são todas de ordem moral. Olha só o que nós vamos passar agora, né? E o fim de todas elas se aproxima. As primeiras, a que o cristianismo enfrentou, duraram séculos. Essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Então está aí, a luz divina está aí, iluminando a todos nós de vários pontos para que isso aí passe. Está passando, está chegando o mundo de regeneração. Está chegando aí. E vamos para 18. Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera que ele previa a sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que ela teria que sustentar antes de se estabelecer a doutrina, como aconteceu aos hebreus, antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desejo premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão, como muitos diziam, né? O mal deveria vir dos homens e não de Jesus. Ele era um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Então, Jesus, ele vinha trazer uma doutrina que derrubava os abusos, derrubava os fariseus que tanto, e como os sacerdotes e os escribas faziam com que ele morresse, fizeram que ele morresse. Eles achavam, no momento, que matando o homem, quando ele foi crucificado e sofreu muito, eles achavam que matando o homem matariam a ideia. E a ideia morreu? Está mais viva do que nunca, crescendo cada vez mais. E o que ele vem dizendo aqui, está sendo iluminada por vários focos. Estamos sendo iluminados, a doutrina está crescendo. Então, a gente escuta muito falar que a doutrina espírita seria a religião do futuro. Não. A doutrina espírita, ela vai ser o futuro das religiões. As religiões todas vão chegar um dia que eles vão se... Não é que eles vão ser... a igreja protestante vai ser espírita. Não, ela vai continuar sendo a igreja protestante, a igreja católica vai continuar sendo, só que com a aceitação desses ensinamentos, desse Consolador prometido. Entendendo a questão da ressurreição, entendendo a questão de nós fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é muito importante. Amar ao nosso irmão de caminhada, que você nem conhece, amar como se fosse teu irmão, porque somos todos irmãos em Deus, nós somos uma família só. Então, quem garante quando você maltrata um mendigo que está ali na esquina, ou que você passa batido e não dá nada, ou que uma pessoa te pede uma ajuda e você não dá nada, quem é que garante que aquela criatura em outra vida não foi um querido teu? Não foi teu filho, não foi teu pai, não foi teu irmão, quem garante? Nós estamos assim, juntos e misturados, como tinha um programa. A gente vai e a gente volta, de repente volta na família, na mesma família, mas assim vem outras pessoas ali, outros, nós talvez venhamos juntos, daqui a pouco está aqui. Então, com certeza a gente volta, porque ainda não chegamos lá. Mas, nessa volta nossa, que seja cada vez melhor. Né? Que a nossa volta aqui, que a nossa reencarnação seja cada vez mais linda, porque aí a gente entende que a gente está seguindo o Mestre Jesus. Daqui a pouco, nós vamos ser guias de alguém. O doutor Erma falou isso para a gente, daqui a pouco vocês vão ser guias. Imagina.
Ser guia não deve ser fácil, não. Se pegar, então, uma pessoa daquelas bem... não deve ser fácil, não. Mas, tudo bem. O importante é que a gente vá vivendo bem. Nós não queremos, nós buscamos o quê? Se você perguntar a uma pessoa, se eu perguntar a você, Neide, o que você deseja mais na vida? A paz e a felicidade. Isso depende de quem? A paz começa dentro de ti. Tem uma musiquinha na evangelização que diz isso. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Então a paz começa em cada um de nós. E a felicidade depende também de que ângulo a gente vê as coisas. Porque para umas pessoas, uma unha encravada é o fim da picada. E para outras pessoas, um câncer, eu vou ficar bom. Então depende de como você reage às provas da vida. Porque se você resolver ser feliz, nada vai impedir você de ser feliz. Você nem com câncer, nem com encravada, nem com ninguém te aborrecendo, nada vai impedir. Não é? Então, isso é que a gente tem que entender. O ponto de vista de como você está vendo a coisa. Se você está no alto de uma montanha, se você está aqui, por exemplo, nós estamos aqui agora, a gente não está vendo quase que nada, né? Ah, mas Deus vai me olhar, Deus vai ficar vendo, Deus está tomando conta de mim agora. Tem tanta coisa para resolver, vai ver o que eu estou fazendo aqui agora? Vai, porque a gente já estudou que não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Agora, a resposta que os Espíritos dão para a gente é a seguinte, Deus conosco é assim, como se Deus estivesse, como se nós estivéssemos no alto de uma montanha enorme, olhando lá para baixo, montanha cheia de grão de areia, toda cheia de grão de areia. Se você está aqui embaixo, você só vê aquele grãozinho assim pertinho de você e olha lá. Mas se você está lá no alto daquela montanha, você vê tudo. Assim é Deus. Deus está vendo tudo o que Ele quer ver. Porque Deus é uma energia. Né? No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz é o seguinte, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus, porque Deus não é nada palpável, Deus não é nada que se possa segurar. Então, o que é Deus? Inteligência suprema, essa é a resposta do Espírito, causa primária de todas as coisas. Então, não tem nada que seja superior a Deus, porque se tiver, aí não é Deus. Aí Deus já está dividido. Ele é a inteligência de tudo e a causa de tudo. Ele que fez tudo. E Jesus é um mensageiro dele, que está ali com ele, Jesus e outros espíritos puros, que ele fala diretamente com Jesus e dá as ordens, e Jesus vem vindo por escala, até chegar no doutor Hermo, pega esse povo aí e dá uma bronca neles, porque eles não estão fazendo a coisa certa. Puxa a orelha. Aí eu, muito esperta, chego para a doutora Herma, quando eu abraço a médium dele e falo, doutora Herma, eu amo o senhor. Aí ele fala, nós também te amamos, minha filha. Claro, eu falo para todo mundo, vou falar para a doutora Herma. Então, meus amigos, nós vamos concluindo aqui um pouquinho antes. Pode concluir um pouquinho antes? Ou falo mais um pouquinho? Porque tem mais 5 minutinhos, né? Então, aqui, meus amigos, o que nós tínhamos que dizer a vocês era isso. Eu vou dizer com toda sinceridade, eu sou uma pessoa extremamente feliz por ter sido trazida para a doutrina espírita. Eu fui trazida. Eu nunca pensei que eu fosse ser espírita. Custei a me aceitar como espírita. Estava aqui na casa, tomando passe, melhorando. E eu, meu Deus, será que eu sou espírita? Eu acho que eu não sou espírita. Eu pensava assim, eu acho que eu não sou espírita. Eu falava isso. Será que eu estou traindo a Igreja Católica? Aí depois eu falava assim, traindo por quê? Você também nem ia lá. E depois, é o tal negócio. Como diz aqui, o Jesus e o Deus é o mesmo de todas as religiões.
E eu sou espírita sim, eu digo para vocês com a boca cheia, com todo o coração, porque foi aqui que eu consegui entender o objetivo da minha vinda para esse mundo, para essa reencarnação. Foi aqui. Então, aqui eu estou, aqui ficarei até o dia que Deus quiser, tendo o apoio desses espíritos amigos que estão aqui, ó, segurando a minha mão agora. Obrigado, doutor Erro, obrigado, doutor Bezerra, obrigado, meus guias. Estão aqui comigo, tenho certeza, estão com vocês também. Então, eu sou extremamente feliz de ter vindo para cá. Eu sou extremamente feliz de ter amigos como vocês. Porque eu chego aqui, eu me sinto feliz, eu abraço todo mundo, eu falo com todo mundo fala comigo. Então, é assim, é uma troca muito boa. E eu digo para todo mundo, eu te amo. E vou dizer para vocês agora, eu amo vocês, tá? Se vocês quiserem dizer para mim, eu te amo, pode falar assim, te amo. Podem dizer, eu fico feliz da vida. Né, marido? Ele está só tomando conta de mim ali. Então, meus amigos, a gente vai chegando ao final do nosso estudo. Doutor Bezerra, esse amigo querido também, o Gilberto está doido para fazer um encontro aqui esse ano, só que a gente não está dando para estudar lá, né? Porque cada hora é uma novidade, né? E aí ele faz exame daqui, eu faço exame dali. Eu falei, Gil, estuda de casa. Tem a opção online, né? Ele, mas eu tenho que ver a vibração de lá também, meus amigos e minhas amigas. Então, tá bem, vamos ver, Deus é que sabe, né, disso. Ano passado não fomos nós, mas foram os nossos amigos de lá, nós viemos, ficamos muito satisfeitos. Eu não sei o que será da gente esse ano com o doutor Bezerra, mas, de qualquer maneira, ele está onde, Gil? No nosso coração, né? Ele sabe disso. Então, que vocês fiquem com Deus, que a gente possa estar sempre juntos, possa estar sempre seguindo o Mestre Jesus, sempre, sempre e sempre olhando para dentro de nós. Por que que eu estou assim? Por que que eu ainda estou fazendo isso, meu Deus? Eu já estou estudando tanto isso. Porque isso é essencial. E daí a gente vai partindo, olha, para coisas melhores. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu estou super feliz. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E vamos rezar pelo nosso Otávio e pela nossa Wanda, para que ela se melhore logo. Eu já falei para ela que daqui a pouco ela vai estar aí, porque o Gil está aqui firme e forte, né? Fiquem com Deus, tá? Tchau. Continuando a leitura do livro Fonte Viva, a lição de hoje é a lição 100, que tem como título Ausentes. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema de aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com seus irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina?
se evita contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula seu companheiro na escola da vida superior. Entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem deseja a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. E agora vamos nos preparar para o momento do passe. Enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar o nosso pensamento para o Mestre Jesus e rogar: Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Tomé estava ausente na primeira aparição de Jesus após seu desencarne. Por não estar junto dos outros discípulos quando Jesus apareceu, Tomás vem reclamar por não ter estado com o Cristo e até duvidou quando soube que Jesus esteve com os outros. Tomé demonstrou ser um homem de pouca fé e muito reclamão. Esse tipo de comportamento reflete muito a nossa vida perante os ensinamentos que Jesus nos deixou e perante as obrigações que temos para conosco mesmo e para com a nossa evolução diante de tudo aquilo que devemos trilhar no caminho que tanto desejamos. O nosso aperfeiçoamento espiritual funciona como uma escola. E essa escola se dá na vida. Suas lições são diárias. São as lições deixadas pelo Cristo, através do seu exemplo de vida, de amor, de caridade, de compreensão, de compaixão. Todos os exemplos que ele nos deixou através de sua passagem são as lições que temos que exercer em todos os momentos da nossa vida, principalmente com as pessoas com as quais lidamos diariamente. Muitas vezes falamos da caridade com o próximo, falamos em assistir os irmãos em situação de rua, com um agasalho, com um alimento. Mas, por vezes, esquecemos que nossas obrigações começam com o nosso próximo mais próximo. São as pessoas do nosso convívio e onde estão os nossos maiores desafios. Por vezes, são os nossos companheiros, pais, filhos. Outras vezes, são os colegas de trabalho, os vizinhos, e por aí vai. É onde temos os nossos maiores atritos. E é através desses irmãos que estão à nossa volta que encontramos as lições diárias de aperfeiçoamento.
nos é trazido através da doutrina espírita, que muitos espíritos desejam estar aqui nesse momento para poder alcançar degraus mais altos. E nós estamos tendo essa oportunidade. E muitas vezes não nos damos conta desse grande presente. As encarnações pelas quais passamos são as oportunidades de nos melhorarmos, melhorar o nosso comportamento, aperfeiçoar a nossa conduta diante daquilo que já fomos no passado e trilhar degraus cada vez mais altos para alcançarmos aquilo que desejamos ser no futuro. Devemos também estar atentos a todas as oportunidades de aprendizado com o Cristo, mas para isso precisamos ser vigilantes sempre. Precisamos levantar o nosso pensamento para Jesus. Precisamos das preces durante o nosso dia. Precisamos daquilo que nos deixa ligados ao plano espiritual. Somos, sim, os trabalhadores da última hora e precisamos persistir nas tarefas que abraçamos, principalmente as tarefas espíritas da casa a que pertencemos. Precisamos cumprir os nossos compromissos, ser assíduos, pontuais e, acima de tudo, comprometidos. E é isso que fará de nós os trabalhadores dignos de colher os frutos plantados, cultivados e colhidos no tempo certo, e não aqueles frutos pelos quais nada fizemos por merecer. Que o Senhor Jesus possa nos fortalecer sempre. Graças a Deus. Continuemos em prece para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Abençoada doutrina, que nos traz a certeza de que todos somos filhos de Deus, que todos temos a mesma oportunidade, sem privilégios e sem distinções, mas com todas as oportunidades oferecidas a cada um de nós, para que possamos fazer a nossa parte, desempenhando a tarefa que nos comprometemos no plano espiritual, amando a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amando o próximo como a nós mesmos. Todos somos caminheiros neste mundo. Todos estamos inseridos no mesmo ideal, de seguir os passos de Jesus e fazer aquilo que Ele nos ensinou. Às vezes a tarefa é meio difícil, mas não é impossível, desde que mantenhamos a boa vontade, desde que assumamos o compromisso com responsabilidade e com lealdade aos princípios cristãos. Porque esse é o dever do cristão: se amar mutuamente, amar os diferentes, compreender aqueles que não pensam como nós e fazer, sim, fazer todo o bem possível que esteja ao nosso alcance. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Não há ninguém tão rico que não precise de algo e alguém tão pobre que não tenha nada para oferecer. Todos fomos dotados de recursos para desenvolver enquanto aqui estivéssemos, caminhando sim ao encontro de todas as belezas que o Pai nos oferece, fazendo jus sim
de todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós, para que não venhamos a lamentar quando daqui sairmos. Então, vamos compreender que todos estamos de passagem, em aprendizado constante, e não deixemos nenhuma oportunidade escapar. Vamos realizá-la assim com singeleza, com simplicidade e com humildade, porque esse é o desejo do Pai. Que sejamos simples, que sejamos fraternos e solidários uns com os outros. E acreditamos que Deus está sempre nos oferecendo oportunidades para que nós possamos fazer o melhor. Então vamos fazer sim aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos caminhar sobre as suas pegadas, fazendo aquilo que Ele nos ensinou, para que no futuro esse mundo esteja melhor, que nós possamos contribuir para que a regeneração se dê mais rápido, porque é através de nós que isso vai acontecer. E que Deus possa abençoar a cada um que aqui está. Que possa abençoar também todos aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje. E assim, Senhor, agradecemos por tudo, pelas tuas bênçãos, pelo teu amparo e pela tua proteção sempre. Graças a Deus. E assim chegamos ao término de mais uma tarde de reunião pública, onde nos foi trazido tantos conhecimentos, os quais levaremos conosco para reflexão, que tanto nos ajudará na nossa caminhada. E saímos daqui gratos, felizes por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa tão querida, que nos acolhe, que nos ajuda, que nos socorre. E assim pedimos a permissão para encerrarmos essa prece e a reunião pública. Pedimos aos queridos amigos, diretores da Casa do Caminho, essa permissão para retornar aos nossos lares em paz, segurança e proteção. E que seja em nome do Mestre Jesus, de toda a direção da casa, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, encerramos as tarefas. Graças a Deus.